Antes do primeiro avião aparecer no céu, antes das explosões atravessarem a ilha, antes dos navios começarem a afundar como gigantes feridos, já existia uma pergunta rondando aquela manhã: como uma base cheia de homens treinados, radares, navios e alertas pôde ser atingida de um jeito tão devastador? Porque a parte mais assustadora dessa história não é só o ataque. É o que veio antes. É a sequência de decisões pequenas, mensagens atrasadas, sinais desprezados e certezas confortáveis que fizeram o desastre parecer impossível, até ele acontecer. Na manhã de 7 de dezembro de 1941, muita gente em Pearl Harbor acordou acreditando que aquele seria só mais um domingo no Havaí. Um domingo de céu claro, cheiro de mar, café fraco, uniformes pendurados e soldados tentando esquecer por algumas horas que o mundo estava pegando fogo do outro lado do oceano. A guerra já existia. A Europa já sangrava. A Ásia já ardia. Mas ali, naquele pedaço de paraíso militar americano, quase ninguém acreditava que o perigo chegaria naquela manhã, daquele jeito, vindo do céu. Pearl Harbor não foi apenas um ataque surpresa. Foi uma porta deixada entreaberta em um mundo onde ninguém podia dormir tranquilo. Do outro lado do Pacífico, o Japão estava pressionado por embargos, ambição imperial e uma fome crescente por petróleo, aço e território. Seus líderes olhavam para o mapa como quem olha para uma mesa de apostas. Se recuassem, perderiam prestígio. Se avançassem, teriam que enfrentar uma potência industrial monstruosa. Então veio a ideia mais perigosa: atacar primeiro. Não para vencer a guerra inteira em um dia. Isso seria fantasia. O plano era quebrar a espinha da frota americana no Pacífico por tempo suficiente para o Japão avançar sem ser interrompido. Era uma aposta fria. Ferir tão profundamente que o inimigo demorasse para respirar. Só que os japoneses sabiam que estavam cutucando algo gigantesco. Eles não atacavam um país fraco. Golpeavam uma nação que ainda tentava ficar do lado de fora da guerra. Era como acender um fósforo dentro de um depósito de pólvora e torcer para o fogo obedecer a um plano. E, mesmo assim, eles foram. Enquanto isso, em Pearl Harbor, a rotina seguia com uma calma quase cruel. Os navios estavam alinhados no porto como monumentos de aço. Alguns marinheiros dormiam. Outros se preparavam para o café. Havia gente escrevendo cartas, lavando roupa, pensando em folga e saudade de casa. Só a vida comum, fingindo que o próximo minuto seria igual ao anterior. Mas a tragédia já estava em movimento. No escuro do oceano, uma força japonesa avançava em silêncio. Porta-aviões cortavam o Pacífico longe das rotas esperadas. Pilotos treinados por meses revisavam mentalmente alvos, altitudes e códigos. Eles sabiam que talvez não voltassem. Sabiam que estavam indo para um lugar que, em poucas horas, entraria para a história como ferida aberta. E aqui está o ponto que muita gente esquece. Pearl Harbor não começou quando as bombas caíram. Começou quando os sinais apareceram e ninguém juntou as peças a tempo. Na madrugada daquele domingo, um destroyer americano encontrou um submarino desconhecido tentando se aproximar da entrada do porto. Aquilo não era normal. O navio reagiu, atacou, informou o ocorrido. Mas a informação subiu pela cadeia de comando como uma gota de tinta caindo em água fria. Devagar. Dispersa. Sem o peso que merecia. Quase ao mesmo tempo, em uma estação de radar, 2 operadores viram algo enorme surgindo na tela. Uma massa de aviões. Não um pontinho. Uma formação grande demais para ser ignorada. Eles reportaram. E a resposta que receberam entrou para a história como uma frase pequena carregando o peso de um desastre inteiro: não se preocupem. A explicação era simples. Esperavam bombardeiros americanos vindos do continente. Então, quando aqueles pontos apareceram no radar, muita gente preferiu acreditar na explicação mais confortável. E essa é uma das partes mais humanas e terríveis da história. Às vezes, o perigo não vence porque está escondido. Ele vence porque aparece usando a roupa de algo que você acha que já conhece. Naquele radar, a ameaça estava visível. O futuro estava piscando na tela. Mas a mente humana odeia o caos. Ela tenta encaixar tudo em uma gaveta conhecida. Deve ser isso. Não deve ser nada. Só que era. Minutos depois, os primeiros aviões japoneses chegaram sobre Oahu. Vinham baixos, organizados, rápidos,
como um enxame metálico atravessando o céu do Havaí. No primeiro instante, para alguns soldados, aquilo ainda parecia treinamento. O cérebro se recusava a aceitar o impossível. Então vieram as primeiras explosões. O som não pediu licença. Ele rasgou a manhã. De repente, o paraíso virou aço, fogo e fumaça. Aviões mergulhavam sobre pistas de pouso. Bombas atingiam hangares. Metralhadoras cortavam o ar. Homens corriam sem entender de onde vinha o ataque. Muitos procuravam ordens, mas as ordens se perdiam no barulho. E no porto, os grandes navios de guerra começaram a virar alvos imóveis. Essa talvez seja a imagem mais dolorosa de Pearl Harbor, uma frota gigantesca sendo acordada pelo impacto. Navios que representavam orgulho, poder e segurança nacional, presos no próprio ancoradouro, recebendo torpedos e bombas sem espaço para manobrar. A água começou a queimar. Óleo se espalhava pela superfície. Chamas corriam sobre o mar como se o oceano tivesse aprendido a incendiar. Nos navios, homens tentavam escapar por corredores escuros, cheios de fumaça. Dentro do Arizona, o mundo virou noite em questão de segundos. Não era só fumaça. Era uma escuridão com peso. Homens batiam em portas deformadas pelo calor. Outros tentavam subir escadas inclinadas enquanto o navio gemia por dentro. Do lado de fora, quem olhava para o convés via uma cena impossível de aceitar. O USS Arizona foi atingido por uma bomba que atravessou o navio e explodiu perto do paiol de munição. A coluna de fogo subiu tão violenta que aquele símbolo de força deixou de parecer uma máquina feita por homens e virou um vulcão preso na água. E o mais cruel é que muita gente não teve tempo nem de entender. 1 minuto antes, era domingo. 1 minuto depois, era inferno. Pearl Harbor não foi feito só de explosões. Foi feito de segundos em que pessoas comuns precisaram decidir se corriam, se voltavam, se salvavam alguém ou se aceitavam que talvez não saíssem dali. Teve marinheiro tentando abrir compartimentos inundados. Teve homem mergulhando em água coberta de óleo. Teve gente ouvindo batidas dentro do metal. Imagina você ouvir alguém preso atrás de uma parede de aço. Você não vê o rosto. Não sabe o nome. Só escuta pancadas. 1, 2, 3. Um pedido de vida transformado em som. E você sabe que o tempo está acabando. Essa é a parte que quase nunca cabe nas frases rápidas sobre Pearl Harbor. A história costuma virar número, aviões, navios, mortos, minutos. Mas número não grita. Número não sente o calor do metal queimando na pele. Naquele porto, cada navio virou uma história separada de medo. O Oklahoma foi atingido por torpedos e começou a virar. Não afundou simplesmente. Ele tombou. Homens que estavam dentro perderam o chão, depois a parede, depois qualquer noção de direção. O mundo girou. A luz sumiu. A água entrou. E, enquanto tudo isso acontecia, do lado de fora ainda havia aviões passando. Ainda havia bombas. Ainda havia tiros. A base inteira tentava acordar para uma guerra que já tinha chegado sem bater na porta. Nos campos de aviação, muitos aviões americanos estavam alinhados asa com asa. A ideia era evitar sabotagem. Fazia sentido em outro tipo de medo. O comando temia infiltrações e danos feitos no chão. Então concentraram as aeronaves. Só que, quando o ataque veio do céu, aquela organização virou uma bandeja servida ao inimigo. Os aviões japoneses encontraram fileiras perfeitas de alvos. Metralharam pistas, destruíram aeronaves antes que elas levantassem voo, transformaram hangares em fogueiras. Pilotos americanos corriam tentando chegar às máquinas, mas muitas já estavam em chamas. E aí você percebe uma coisa amarga. Pearl Harbor foi surpresa, sim. Mas não foi magia. Foi planejamento de um lado e excesso de confiança do outro. Foi silêncio de rádio japonês, rotas improváveis e torpedos adaptados para águas rasas. E foi também a crença americana de que ninguém ousaria atravessar o Pacífico e atacar ali. Só que a história adora punir quem confunde improvável com o impossível. Enquanto a primeira onda destruía navios e aviões, uma segunda onda japonesa já vinha a caminho. Quando muita gente começou a entender o que estava acontecendo, o ataque ainda não tinha terminado. Não era um susto. Era um golpe planejado em camadas.
A segunda onda veio para terminar o serviço. Mais bombas caíram. Mais pistas foram atacadas. Mais fumaça subiu. O céu azul do Havaí virou um teto sujo de cinza. Mas no meio do caos, uma coisa começou a mudar. O susto virou reação. Homens acordados por explosões começaram a ocupar armas. Alguns disparavam sem camisa. Outros sem capacete. Alguns nem sabiam exatamente de onde o inimigo vinha, mas atiravam mesmo assim, porque ficar parado era aceitar a morte de braços cruzados. Pearl Harbor foi uma derrota militar, mas não foi uma cena de covardia. A base foi pega desprevenida, ferida, esmagada nos primeiros minutos. Mesmo assim, a resposta nasceu dentro do próprio caos. Pessoas correram para postos de combate. Equipes médicas improvisaram atendimento. Marinheiros voltaram para navios em chamas para procurar sobreviventes. Você precisa imaginar esse tipo de coragem. Não é a coragem limpa, bonita, com música ao fundo. É a coragem suja de óleo, sangue, fumaça e medo. A coragem de alguém apavorado que continua andando porque outra pessoa depende dele. Enquanto Pearl Harbor queimava, em Washington, a notícia começava a se espalhar como veneno entrando na corrente sanguínea. Ataque? No Havaí. Pela aviação japonesa? Em um domingo? Parecia absurdo demais para ser real. Mas a realidade não pediu permissão. Quando os relatórios chegaram, o choque virou raiva. E a raiva virou uma coisa mais perigosa, união. Até aquele dia, os Estados Unidos estavam divididos sobre entrar ou não na guerra. Muita gente queria a distância. O oceano parecia proteção. Pearl Harbor acabou com essa ilusão em uma manhã. O ataque fez algo que talvez o Japão não tenha calculado completamente. Ele não apenas danificou navios. Ele arrancou os Estados Unidos da arquibancada e jogou o país inteiro no campo de batalha. De um dia para o outro, a dúvida virou decisão. No dia seguinte, Franklin D. Roosevelt falou ao Congresso e chamou 7 de dezembro de uma data que viveria na infâmia. Não era só política. Era luto transformado em direção. Mas aqui existe uma ironia gigantesca. O Japão atacou Pearl Harbor para ganhar tempo. E conseguiu. Só que ganhou pouco tempo e comprou um inimigo imenso. Os porta-aviões americanos não estavam no porto. Isso mudaria tudo. Os japoneses destruíram couraçados, aviões e instalações, mas não quebraram o coração futuro da guerra naval. Depois que os aviões japoneses partiram, Pearl Harbor não voltou ao normal. Não existe normal depois de ver o mar pegando fogo. Ficaram os destroços. Os corpos. Os nomes sendo procurados. Ficaram navios inclinados, fumaça subindo, metal retorcido e gente caminhando sem saber exatamente para onde ir. E talvez essa seja a parte mais difícil de encarar. Para o mundo, Pearl Harbor virou começo. Para muita gente ali, foi fim. Fim de uma manhã comum. Fim de uma sensação de segurança. Fim de uma vida antes da guerra. Pearl Harbor tinha sido devastado. Mas não paralisado para sempre. A resposta americana não nasceu em um gabinete bonito. Ela nasceu no cheiro de combustível queimado. Nas mãos tremendo de quem procurava amigos entre metal retorcido. Nos hospitais lotados. Nos oficiais contando perdas enquanto a fumaça ainda subia. Nos marinheiros olhando para navios que, poucas horas antes, pareciam impossíveis de derrubar. Pearl Harbor foi um ataque contra máquinas, sim. Mas o efeito real foi contra a alma de um país inteiro. Até aquele domingo, muitos americanos olhavam para a Segunda Guerra como uma tempestade distante. Terrível, assustadora, mas distante. Algo dos jornais, dos rádios, de Londres, Moscou, China e Atlântico. Depois de Pearl Harbor, a guerra deixou de ser notícia. Virou visita. Entrou pela porta, sentou na mesa e disse: "Agora você está dentro." O ataque que deveria quebrar a vontade americana fez o contrário. Transformou dúvida em fúria. Transformou isolamento em mobilização. Transformou fábricas, famílias, soldados, pilotos e trabalhadores em peças de uma máquina gigantesca. Porque um navio afundado pode ser substituído. Mas uma nação humilhada, quando decide responder, vira outra coisa.
Nos meses seguintes, os Estados Unidos se moveram em velocidade assustadora. Estaleiros aceleraram produção. Indústrias mudaram de função. O cotidiano começou a ceder espaço para aviões, navios, munição e equipamentos. Era como se o país inteiro tivesse ouvido a explosão do Arizona e respondido com martelos, aço e turnos dobrados. Mas antes da vingança em escala industrial, veio algo menor, simbólico, quase impossível. Os americanos precisavam mostrar que ainda podiam alcançar o Japão. Não vencer a guerra em um golpe. Não destruir tudo. Só provar uma coisa: vocês tocaram em Pearl Harbor, mas não estão intocáveis. Foi daí que nasceu o ataque do Olitre. Bombardeiros americanos decolaram de um porta-aviões para atingir o território japonês. O dano militar foi limitado, mas o impacto emocional foi gigante. Para os americanos, o recado era claro: nós ainda estamos vivos. Só que o Japão estava longe de ser fraco. Muito longe. Nos primeiros meses, suas forças avançaram pelo Pacífico com velocidade brutal. Tomaram territórios, derrubaram defesas e criaram a sensação de que o mapa estava sendo redesenhado a cada semana. Pearl Harbor parecia só o primeiro trovão de uma tempestade enorme. E então veio a pergunta: se o Japão tinha conseguido fazer aquilo no Havaí, até onde poderia chegar? O medo era real. Mas medo, quando se mistura com raiva e propósito, pode virar combustível. E foi isso que aconteceu. A guerra no Pacífico virou uma sequência de ilhas, oceanos, pistas de pouso, calor sufocante e batalhas em que cada metro parecia cobrar um preço absurdo. Não era só uma disputa por território. Era uma guerra de alcance, resistência e vontade. E no centro de tudo havia a memória daquele domingo. Pearl Harbor se tornou mais que uma base atacada. Virou ferida. Virou promessa. Virou uma frase silenciosa repetida em cada avanço: isso começou lá. Mas talvez a virada mais importante tenha vindo com uma ironia que a história guardou no bolso. Os navios mais simbólicos atingidos em Pearl Harbor eram couraçados, gigantes de aço que representavam a velha ideia de poder naval. Só que a guerra que nasceria dali seria decidida, em grande parte, pelos porta-aviões. E os principais porta-aviões americanos não estavam no porto naquele dia. Essa ausência mudou o futuro. O Japão acertou com força, mas não arrancou a peça que mais importaria depois. Meses mais tarde, em Midway, essa diferença apareceu. Ali, a marinha japonesa perderia porta-aviões vitais. Ali, o impulso japonês seria quebrado. Ali, a guerra no Pacífico começaria a mudar de direção. Pearl Harbor foi o soco. Midway foi o momento em que o braço que deu o soco começou a tremer. Mas nada disso apaga o que aconteceu naquela manhã. Não dá para transformar Pearl Harbor apenas em prelúdio de vitória. Fazer isso seria injusto com quem viveu o ataque no chão, no convés, dentro dos corredores escuros dos navios e nas pistas destruídas. Para quem estava lá, Pearl Harbor não era símbolo. Era som. Era metal se partindo. Era água entrando. Era fumaça cobrindo o sol. Era a sensação de procurar alguém e não encontrar. E é por isso que essa história ainda mexe tanto. Porque ela junta vulnerabilidade e potência. Um país enorme foi pego desprevenido. Uma frota inteira foi ferida diante do mundo. Mas daquele trauma nasceu uma reação que mudaria o rumo da Segunda Guerra. Só que existe uma lição desconfortável aqui. Pearl Harbor não ensina apenas que ataques surpresa são perigosos. Ensina que certezas confortáveis podem ser mortais. Os sinais estavam espalhados. O submarino detectado. O radar avisando. A tensão diplomática aumentando. Sozinhos, pareciam pouco. Juntos, formavam um desenho claro. O problema é que muita gente só enxerga o desenho depois que ele sangra. A tragédia não veio de um único erro. Um atraso aqui. Uma interpretação errada ali. Um excesso de confiança. Uma ameaça considerada improvável. Até que foi. Naquela manhã, o Japão acreditou que poderia quebrar a frota americana e ganhar espaço para construir seu império no Pacífico. Por algumas horas, parecia que o plano tinha funcionado. Mas a história não terminou naquele domingo. Na verdade, para o Japão, talvez tenha começado ali o erro mais caro. Porque atacar Pearl Harbor não tirou os Estados Unidos da guerra.
colocou os Estados Unidos dentro dela com uma força que antes não existia. Quantas tragédias da história começaram assim? Com alguém olhando para sinais claros e dizendo, não deve ser nada. No fim, Pearl Harbor não foi só a história de um ataque que os Estados Unidos sofreram. Foi a história de uma ferida que virou motor. De uma humilhação que virou decisão. De uma manhã que arrancou um país da dúvida e empurrou o planeta para uma nova fase da guerra. Pearl Harbor queimou por algumas horas. Mas o eco daquele fogo atravessou o mundo inteiro. E se você gostou dessa história e ela te fez enxergar Pearl Harbor de outro jeito, se inscreve e curta o vídeo, porque a próxima história pode ser ainda maior. Muito obrigado por assistir. Um abraço.